Uhum. Bom, professor Canduca, de volta com nossa aula de economia, falando da economia mundial e da crise de 2008, a crise na Europa. Essa crise ainda prevalece até os dias atuais, ela só migrou dos Estados Unidos para a Europa. Vamos ver como é que está o cenário econômico mundial, quais que são os principais grupos hoje que dominam a cena econômica globalizada. Essa cena em que países emergentes se tornaram países relevantes, como é o caso da China e do Brasil, países que eram tradicionais estão amargando crises terríveis, como países europeus, enfim. E no Brasil, de certa forma, vem se destacando dentro desse cenário aí. Olha só, em 2003, um economista americano, o Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, criou uma sigla que é um acrônimo. Acrônimo, viu, pessoal? Acrônimo é uma combinação de letras. E esse acrônimo caiu na boca do povo, é o tal do BRICS. É o grupo dos países emergentes. E BRICS, olha aqui no nosso slide, é a inicial. As letras BRICS formam as iniciais dos nomes dos países: Brasil, Rússia, Índia e China. E até aqui, ó, quando o grupo foi criado, era só até aqui. Era BRIC. Em 2011, quando o O'Neill criou, era até aqui: Brasil, Rússia e China. A partir de 2011, tá ok? Em diante, entrou um Szinho. Somente de 2011 para cá, entrou um Szinho a mais aqui nos BRICS, que é África do Sul. Ele entrou em inglês mesmo, entrou South Africa, tá ok? Então hoje os BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. América do Sul, aqui é Ásia e parte da Europa, China e Índia, sul e sudeste da Ásia, e África do Sul, que é sul do continente africano. São países do grupo dos chamados países do Sul. Câmera em mim aqui, por favor. Os países do Sul são os considerados países em desenvolvimento, os do hemisfério sul. A maioria deles são os países em desenvolvimento. E os países ricos são chamados de países do Norte hoje em dia. A gente não fala mais em rico, não fala mais em terceiro mundo, primeiro mundo, terceiro mundo. São ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos, do Norte e do Sul. Os do Norte, do hemisfério Norte, majoritariamente ricos. Os do hemisfério Sul, majoritariamente pobres e em desenvolvimento. Então, os BRICS é formado por um grupo de países do Sul, que são os pobres e em desenvolvimento, tá bom? Vamos dar uma olhada no histórico dos BRICS. Vamos ao nosso slide aqui, para a gente ver o resuminho. O acrônimo BRIC foi criado em 2003 por Jim O'Neill, economista-chefe do banco de investimentos americano Goldman Sachs, que é um banco dos Estados Unidos. O'Neill, que é um economista visionário, ele viu nesses países o pelotão de frente dos emergentes e projetou um desempenho espetacular para o grupo até 2050, ok? Só que câmera em mim, por favor. Bem, esse O'Neill, muita gente achou que ele era maluco em 2003, quando ele disse que era preciso, ok? Que quem quisesse ganhar dinheiro até 2050 teria que investir dinheiro nos BRICS. Cara, em 2003 foi quando Lula tomou posse. Nós vimos aquela tabelinha de indicador econômico no começo do nosso curso aqui de economia, e os indicadores econômicos do Brasil estavam de cabeça para baixo. Inflação de quase 13%, desemprego de 11%. Não, vocês têm que investir no Brasil. E não é que o danado do cara estava certo, ele enxergou mais longe, o O'Neill. Bom, e esse grupo, então, de lá para cá, realmente teve um desempenho espetacular na economia mundial. E, claro, o mais espetacular de todos, a China, que é o carro-chefe desses BRICS. A China, hoje, já é a segunda maior economia do mundo. A China, que é o grande carro-chefe desses BRICS, ela é a segunda maior economia do mundo. E os chineses, eles adotam o que eles chamam de socialismo de mercado. Vixe Maria, o que vem a ser o tal do socialismo de mercado, tio Canduca? Bom, socialismo de mercado é o que os chineses chamam de um regime, dois sistemas. Um regime, dois sistemas. Ok? Eles têm um regime, que é o regime comunista de partido único, uma política totalmente fechada, monolítica, não abre 1 milímetro. Democracia na China é palavrão. Direitos humanos também é palavrão. Quem se mete a democrata vai para a cadeia. E se continuar sendo democrata na cadeia, vai para o pelotão de fuzilamento, morre com a bala na nuca e a família tem que pagar a execução. Esse é o regime.
ok? Um regime comunista, partido único. E o sistema ele tem dois, o sistema capitalista e o sistema socialista. O sistema capitalista, os chineses praticam no litoral, na parte litorânea do país, que é um litoral imenso, do tamanho do litoral brasileiro. E Xangai é a principal cidade capitalista da China. Essas cidades litorâneas, pessoal, elas formam o que os chineses chamam de ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. As ZEEs, então, ficam no litoral, a maior ZEE é Xangai, e essas zonas atraem capitais privados do mundo inteiro. A China atrai 150 bilhões de dólares por ano. O Brasil atrai 30, 35. A China atrai 150 bilhões por ano para dentro das suas ZEs. Mas o país só é capitalista dentro dessa área. Para o interiorzão da China, na China continental, continua o bom e velho sistema socialista de sempre, e o governo tenta reduzir a imigração das pessoas que estão vindo do campo para a cidade. A China tem ainda quase 800 milhões de pessoas morando no campo, são 500 milhões na cidade, 800 milhões no campo. E essa pressão das pessoas vindo para as cidades em busca de melhoria de vida, o governo tem tentado conter. Até porque a China ainda é um país que tirou 500 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 20 anos, mas ainda tem 400 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza na China. A China está investindo pesado em educação, tá, okay? E é rigidíssimo o sistema educacional chinês, para tentar qualificar esses jovens, que muitas vezes vêm do campo para a cidade analfabeto, e preparar esse jovem, curso técnico e tal, esse tipo de coisa, para que ele possa ser encaixado como mão de obra, já que a China tem uma mão de obra altamente qualificada, extremamente disciplinada e muito mal remunerada, o que reduz os custos de produção chineses e atrai tanta grana para lá. Você tem um trabalhador que é proibido de fazer greve, que só tem 8 dias de férias por ano durante o inverno, quando a temperatura está menos 20 graus, o cara nem tem chance de viajar, jornadas extenuantes, direito trabalhista zero, e se reclamar, meu amigo, vai para a cadeia, ok? Então, as empresas vão para lá para produzir barato e se tornar mais competitivas. E com isso, a China virou essa locomotiva. Tem 22 anos que a China se abriu ao mundo, a partir de 1980, Deng Xiaoping, o líder chinês, diz que enriquecer é glorioso. E a partir desse momento, a China não parou de enriquecer mais não. De um país agrário atrasado, a China hoje é o maior mercado automotivo do mundo, superou os Estados Unidos. A China superou a Alemanha, que era o país que mais exportava no mundo. Hoje a China é que mais exporta no mundo. O maior parceiro comercial do Brasil até 2008 era os Estados Unidos, depois da crise imobiliária americana, agora é a China. Então ela é a nossa maior parceira, mas ao mesmo tempo a China também é a nossa maior concorrente. Os chineses compram matéria-prima no Brasil, fabricam produtos com a mão de obra barata em larga escala e estão vendendo para países que compravam produtos da indústria brasileira. Ok? Então eles compram a matéria-prima nossa, fabrica lá e vende para os mercados que antes compravam do Brasil. São parceiro e ao mesmo tempo adversário. É uma situação complicada, pessoal, desse mundo globalizado. Mas a gente não pode reclamar, porque os chineses compram mais de 50 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil, principalmente de minério de ferro, soja e matérias-primas em gerais. Matérias-primas em geral. Então, o grande carro-chefe desse grupo é, indiscutivelmente, a China, que abriu a economia, mas não a política, tá bom? Então, de volta no nosso slide aqui, vejamos. Em abril de 2011, a África do Sul, South Africa, passou a fazer parte do grupo BRICS, que passou a se denominar BRICS com S. Até 2011 era só com C, tá ok? BRIC em inglês significa tijolo, né? Essa sigla é uma sigla bonitinha, porque são os países que vão construir, vão edificar a nova economia global. O O'Neill foi até simpático em ordenar esse acrônimo dessa maneira. São os tijolinhos que vão reerguer a economia do mundo. Agora, muitos economistas dizem que BRICS é mais uma sigla do que um grupo propriamente, porque os interesses econômicos dos países são motivos de muita divergência. E é verdade, ok? Câmera em mim aqui, por favor. É verdade mesmo, porque o Brasil e a China, por exemplo, são parceiros, mas ao mesmo tempo são adversários. E a China é um país que, como ela não tem uma economia totalmente de mercado, ela não é um capitalismo normal, eles conseguem manter a moeda deles, que é o Yuan, ou renbi. Os chineses chamam a moeda deles de renbi. Renbi em chinês significa dinheiro do povo. É a única palavra em chinês que eu sei falar. Aliás, sei duas. A outra palavra em chinês que eu sei é shen din din, que é duro, sem grana. Então, veja bem.
Então, renminbi, dinheiro do povo, ou yuan. Geralmente na sua prova vai cair yuan, tá bom? O yuan é uma moeda que os chineses vêm mantendo bastante desvalorizada. Com a moeda desvalorizada, você tem mais facilidade para exportar. Moeda desvalorizada, porém, gera inflação. Mas como na China os preços são controlados, a economia não é livre, não é de mercado, eles conseguem, ao mesmo tempo, manter um câmbio desvalorizado que favorece a exportação e manter os preços controlados, já que a China dispõe de mais de 2 trilhões de dólares em reserva, e inclusive a China, grande parte dessas reservas chinesas estão aplicadas em títulos do Tesouro Americano, são mais de 1 trilhão de dólares aplicados em título do Tesouro Americano, e isso torna a China a maior credora dos Estados Unidos. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que os Estados Unidos ameaçaram dar um calote nos títulos da dívida americana. Se eles dessem um calote, o maior prejudicado seria a China, porque mais de 1 trilhão de dólares das reservas chinesas estão aplicadas lá nos States, ok? E com esse poderio todo, a China consegue, então, manter um câmbio desvalorizado, o que distorce o comércio global e prejudica todo mundo. Países ricos e pobres, o Brasil é um dos que reclama dessa política cambial chinesa. Então, os BRICS estão mais para uma sigla do que para um grupo que tem interesses realmente em comum, tá bom? Vamos para frente e tal, vamos continuar falando do histórico aqui dos BRICS. Por favor, aqui no nosso slide, o resto do resumo dos BRICS. Em março de 2013, os BRICS se reuniram pela última vez na África do Sul. E lá nessa reunião na África do Sul, o grupo BRICS decidiu fazer o seguinte: criar um fundo de 100 bilhões de dólares para garantir a liquidez dos países membros durante as crises globais. Esse fundo aqui vai ser formado com as reservas cambiais dos países dos BRICS. E este fundo vai servir para quando houver uma crise. Digamos que um dos países dos BRICS entre em crise. Em vez de pedir dinheiro emprestado para o FMI, ele vai poder pegar dinheiro do próprio fundo dos BRICS, sem ficar na mão do Fundo Monetário Internacional. É uma espécie de grito de independência em relação ao FMI. Então, o que é esse fundo aqui? Eles também prometeram criar um conselho empresarial dos países membros, o que já está sendo providenciado. Eles querem criar também um banco de investimento para os BRICS. Assim como o Brasil tem o BNDES aqui, que é um banco de fomento, eles queriam criar um banco de fomento para investimentos de longo prazo também para os BRICS. Só que essa proposta ainda não foi totalmente formatada, porque todos os 5 países dos BRICS querem ser a sede do banco de investimento. Nenhum dos 5 abre mão de ser a sede do banco. E por enquanto a coisa está no impasse. Então, Brasil e China prometeram também estudar a possibilidade de fazer comércio aceitando como pagamento as moedas nacionais dos 2 países. Hoje o comércio é em dólar entre os países. A maioria absoluta do comércio global é em dólar. E China e Brasil estudam, por exemplo, que a China aceite real e o Brasil aceite o yuan, a moeda chinesa, como pagamento. Tá bom? Câmera em mim aqui, por favor. Vejam só. Com isso, nós encerramos o assunto BRICS e vamos passar para a frente, ainda tratando apenas rapidamente de um assunto aqui relacionado ao Mercosul. Ele caiu em provas no começo agora do ano. Eu acho que agora para o segundo semestre, o próximo aí, talvez não seja tão relevante assim, mas não vamos deixar passar batido, não. Mercosul, Mercado Comum do Sul. Bom, o Mercosul ele foi criado em 1991 através do Tratado de Assunção. Foi durante o governo de Fernando Collor de Mello. Tá vendo? O povo acha que Collor não fez nada durante os 2 anos que ele ficou no poder. Fez. Não existe, pessoal, governo completamente bom e nem totalmente ruim. Tá ok? Se hoje a gente tem Código de Defesa do Consumidor, agradecemos a Fernando Collor. Foi o governo dele que mandou o projeto do Código de Defesa do Consumidor, e a criação do PROCON foi do governo dele. O Tratado de Assunção que criou o Mercosul foi do governo Collor. Tá vendo? Então não tem governo. Ele fez um monte de, vou ter que usar um termo técnico, fez um monte de cagada, é o termo técnico, ok? Mas está aqui o Mercosul, está aí o PROCON, o Código de Defesa, coisa do governo dele. Então, o Tratado de Assunção criou o Mercosul e os membros fundadores do bloco são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá ok? A Venezuela se tornou membro do grupo no ano passado, em julho do ano passado, numa manobra jurídica que nós vamos falar agora. É esse assunto que vem caindo nas provas, tá ok? Bom, além dos países membros, que são os países que têm direito a voto, direito a tomar decisões do bloco, nós temos os países associados, que são aqueles que se beneficiam de tarifas especiais e têm uma série de regalias quando comercializam com o bloco. Nossos associados são Chile, a Bolívia, o Peru e o Equador, tá ok? São Chile, Bolívia, Peru e Equador.
esses países no futuro podem vir a se tornar membros plenos do bloco, como a Venezuela se tornou. Olha como é que o Hugo Chávez foi malandro, nessa época ele ainda estava vivo. Ó. Em junho de 2012, o Hugo Chávez ainda estava vivo, ele aproveitou de uma brecha jurídica para colocar a Venezuela como membro pleno do Mercosul. Câmara em mim aqui, por favor. A Venezuela, pessoal, ela vinha tentando entrar no Mercosul como membro pleno desde 2006. Acontece que o Congresso Nacional do Paraguai era formado de políticos conservadores antissocialistas. E Hugo Chávez falava que ele estava implantando lá na Venezuela o socialismo do século XXI, não sei o que e tal. E então, o Congresso Nacional Paraguaio disse que não aprovaria de maneira nenhuma a entrada da Venezuela no Mercosul enquanto Hugo Chávez fosse o presidente do país. Somente depois que ele deixasse o poder, o Paraguai aceitava votar a participação da Venezuela como membro pleno. Tá, ok? Bom, acontece que em junho do ano passado aconteceu um impeachment relâmpago no Paraguai. Tá, ok? Foi quase que um golpe. Não foi um golpe assim porque a Constituição de lá diz que permite, mas em menos de 48 horas o presidente do país foi derrubado do poder através de um processo de impeachment relâmpago que não deu ao presidente Fernando Lugo direito de ampla defesa, negou a ele o contraditório, feriu o princípio de razoabilidade e tal e tudo mais. Mesmo assim, a Suprema Corte de lá diz que valeu esse impeachment de 48 horas apenas entre o começo e o fim. E no Mercosul, nós temos uma cláusula democrática que chama-se Protocolo de Ushuaia. Ushuaia é uma cidade da Argentina, onde esse protocolo foi assinado, ele faz parte do arcabouço jurídico do Mercosul. Pelo protocolo de Ushuaia, se um país do Mercosul comete uma ruptura democrática, ele pode ser expulso, ele pode ser suspenso ou até mesmo expulso do bloco. Em função desse impeachment, que não deu amplo direito de defesa para o presidente do Uruguai, os outros sócios do bloco entenderam que o Paraguai, não deu para o presidente do Paraguai. O Lugo é presidente do Paraguai. Então não deu amplo direito de defesa para o presidente do Paraguai. Os outros parceiros de Mercosul entenderam que houve uma ruptura democrática. Eles acionaram o protocolo de Ushuaia e suspenderam o Paraguai do bloco até que uma nova eleição fosse feita e um novo presidente fosse eleito naquele país. Com o Paraguai suspenso, o Paraguai não podia impedir a entrada da Venezuela no bloco como membro pleno. E Brasil, Argentina e Uruguai, o Congresso Nacional do Brasil, da Argentina e do Uruguai já tinham permitido a entrada da Venezuela. O que o Hugo Chávez fez? Já que o Paraguai estava suspenso e não podia votar contra a entrada dele, ele pediu para Brasil, Argentina e Uruguai aceitar a entrada da Venezuela. A Venezuela, então, foi aceita no bloco e o Paraguai disse que ia recorrer ao Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul para tentar reverter essa situação. Fato é que houve eleições no Paraguai em abril deste ano, foi eleito um novo presidente no país, o Horácio Cartes, e até hoje o Paraguai ainda não voltou ao Mercosul. O Mercosul, por enquanto, está sem o Paraguai. Vamos olhar no nosso slide aqui, só resumindo a coisa. Bom, em junho de 2012, aproveitando-se de uma brecha jurídica, a suspensão do Paraguai, que ainda não tinha aprovado a entrada da Venezuela como membro pleno do bloco, a Venezuela teve a sua entrada como membro pleno oficializada à revelia do Paraguai, que prometeu... Perdão. Tomar uma aguinha aqui, gente. A Venezuela teve a sua entrada como membro pleno oficializada à revelia do Paraguai, que prometeu recorrer ao TPR, Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul, contra a entrada da Venezuela. Contra a entrada da Venezuela. Então, o Paraguai disse que ia recorrer, mas acabou não recorrendo. E mesmo teve eleição em abril agora de 2013, o presidente Horácio Cartes foi eleito, e aí os países disseram que o Paraguai queria voltar para o bloco. Agora o Paraguai está fazendo doce, pessoal. Diz que não quer voltar para o Mercosul, não. Por enquanto vai ficar de fora. Diz que enquanto a Venezuela tiver com o sucessor de Chávez lá, o Nicolás Maduro, no poder, que eles não vão voltar para o Mercosul. E o Paraguai, então, continua sem participar do bloco. Ok? Esse Horácio Cartes, o presidente do Paraguai,
ele é o maior contrabandista de cigarro do país, ok? Ele é o maior contrabandista de cigarro do Paraguai para o Brasil, é dono de indústria de fumo lá, é dono de banco, é banqueiro, é considerado um dos maiores lavadores de dinheiro da América Latina. Não sei como é que o cara chegou à presidência, que o cara tem processo pendurado até na orelha. Ele tem uma lavanderia de dinheiro, é dono de fábrica de cigarro, que falsifica esses cigarros e vende para o Brasil. Diz que o maior falsificador de cigarro do mundo é ele para vender cigarro para nós aqui no Brasil. Ok? Esses são os vizinhos que nós temos. Então, minha gente, sobre o Mercosul é isto. Mudemos de assunto para encerrarmos aqui falando dos porquinhos europeus. Olha só. Os porquinhos europeus, eles são os pigs. Olha aqui no nosso slide para a gente dar uma olhada aqui. Esse acrônimo, é outro acrônimo financeiro, ficou famoso também a partir de 2010. PIGS. Esse acrônimo ele é pejorativo, né? Ele é algo que não é uma coisa muito positiva, porque a palavra PIGS em inglês, se você tirar um izinho aqui, vai ficar a palavra porcos. E a ideia é essa mesmo. São países com economia suja, países que estão chafurdados na lama, países que podem levar o mundo para dentro do chiqueiro junto com eles. São países que estão altamente endividados. São eles Portugal, Irlanda, Itália, ou Itália e Irlanda, a ordem dos fatores não altera o produto, Grécia e o S é de Spain, ou Espanha. Bom, e esses pigs, eles ganharam mais um porquinho no chiqueiro. Porque além deles 5, em 2010, agora no começo de 2013, mais um porquinho, o Chipre, que é uma pequena ilha do mar Mediterrâneo, teve que pedir socorro financeiro para o Fundo de Resgate Europeu e se tornou mais um dos porquinhos europeus, que é outro país super altamente endividado e passou a ser colega no chiqueiro. Ele só não entrou na sigla, mas ele é um dos países europeus que está em grave dificuldade econômica. Ele teve que pegar um empréstimo de 10 bilhões de euros para poder sair do buraco. Ok? Vamos dar uma olhada aqui, nesse nosso próximo slide, na crítica situação desses PIGs. Olha só. O acrônimo pejorativo PIGs foi criado em 2010 pelo polêmico economista Nouriel Roubini. Esse Nouriel Roubini é um dos caras que previu a crise de 2008 com 5 anos de antecedência. A crise imobiliária americana, ele previu a crise com 5 anos de antecedência. Ele criou esse acrônimo durante o Fórum Mundial de Davos, na Suíça, em 2010. O Fórum Mundial de Davos é o Fórum dos Ricos. Bom, quando ele falou que haviam 5 países europeus, que eram os PIGs, os porquinhos, e que eles estavam altamente endividados, ele falou dos números relativos a esses países. Naquela ocasião, em 2010, agora eles já melhoraram um pouco, mas naquela ocasião, em 2010, todos os países PIGs estavam com relação dívida PIB maior que 120%. A somatória total das dívidas equivalia a 120% do PIB. A recomendação do Tratado de Maastricht, que é o tratado que criou o euro, é que nenhum país que adotou o euro deve ter uma relação dívida-PIB maior que 60. A Grécia estava com 140, meu amigo. Chegou a 160. A recomendação é 60. Todos estavam com déficit público maior que 10%, sendo que a Grécia chegou a 15%, a Irlanda a 14%. Qual que é a recomendação do tratado que criou o euro? Que nenhum país europeu deve ter um déficit, que é o que o déficit público é o que o governo gasta mais do que arrecada, maior que 3%. Então a recomendação do tratado que criou o euro, Tratado de Maastricht, é o nome da cidade holandesa do tratado que foi criado, a dívida nunca pode ser mais de 60% do PIB, déficit público não pode ser mais que 10%. E os 5 PIGs estavam com mais de 120%, a Grécia com 150%, 160%, 14%, 15% de déficit, a coisa estava feia. Então foi criado um fundo de resgate europeu de 1 trilhão de euros para emprestar dinheiro para esses caras aqui e não deixar que eles dessem os calotes, que eles não dessem, para não deixar que eles dessem calote nos credores de títulos da dívida desses países. A Grécia, o país mais prejudicado, já recebeu 2 pacotes de ajuda financeira, um de 110, outro de 130 bilhões de euros. Somando dá o quê? 240 bilhões de euros. Além disso, os bancos europeus que tinham títulos da dívida da Grécia perdoaram 53% da dívida da Grécia. E o país continua no buraco até hoje. Aqui em mim, por favor. Bem, olha só a situação da Grécia, cara. A Grécia recebeu o equivalente a 240 bilhões
de euros. Como o euro é R$ 3 mais ou menos, dá o quê? 700 bilhões de reais. O país tem 11 milhões de habitantes. Se você rachar essa grana para cada um por cabeça, pagar, per capita, pagar, estão endividados até o neto da Grécia. Tá ok? E mesmo assim, os bancos ainda tiveram que perdoar 53% da dívida deles. A Grécia tem 7 anos que a economia não cresce. No ano passado, o PIB deles foi de -7%. O desemprego no país está em 26%, o desemprego geral. Entre jovens, o desemprego está passando de 50%. Tá ok? Jovens abaixo de 25 anos, o desemprego está maior que 50%. O número de suicídios no país aumentou consideravelmente. A violência, passeatas violentas, com depredações, saques, atos de vandalismo, esse tipo de coisa, aumentaram enormemente. E a Angela Merkel, que é a primeira-ministra da Alemanha, que é a chanceler da Alemanha, ainda quer que a Grécia continue cortando na carne, cortando na carne, cortando na carne. Acontece que os gregos já cortaram a carne, já cortaram o osso, não tem mais o que cortar. Tem um bando de economistas dizendo que o remédio que estão dando para o país doente, que é a Grécia, é tão forte que ele pode matar o paciente. Ok? O remédio é tão forte que ele pode matar o paciente de tantos gastos, de tanto corte de gastos que a Grécia está tendo que fazer. Eles tiveram que reduzir, pessoal, a aposentadoria em 22% dos servidores públicos, dos aposentados, tiveram que privatizar e fazer concessões de setor de transporte, bancos e tal, e uma porrada de outras coisas. Eles tiveram que aumentar, até triplicar os impostos do país, e o país agora que está dando algum sinal de que pode sair da crise, mas tem 7 anos que a economia de lá está no vermelho, ok? E a situação realmente é desesperadora. Bem, outros países europeus, olha aqui no nosso slide, por favor. Outros países europeus também não estão tão bem das pernas, mas não estão tão mal quanto a Grécia. A Irlanda, por exemplo, teve que pegar 85 bilhões emprestado do fundo de resgate. Portugal já teve que pegar 78 bilhões. E o Chipre, o último a ser socorrido, agora no começo deste ano, pegou 10 bilhões. Tá ok? E o Banco Central Europeu já emprestou mais de 1 trilhão, cara, de euros com juros baixos e prazo de 3 anos para mais de 800 bancos da zona do euro. Câmera em mim aqui, por favor. Esses 800 bancos que pegaram essa grana emprestada do Banco Central Europeu, 1 trilhão de euros, eles vão pagar 1% de juro. E tem 3 anos para devolver os empréstimos que pegaram. Esses bancos estavam ameaçados de quebrar porque eles tinham títulos da dívida da Grécia e dos outros países e eles não conseguiam se livrar desses papéis e corriam o risco de tomar um calote. O presidente do Banco Central Europeu, então, propôs o seguinte para esses bancos. Falou, olha, se vocês perdoarem metade da dívida da Grécia, a gente empresta dinheiro para vocês, a juros de 1% para vocês pagarem em 3 anos. Bom, aí a maioria dos bancos aceitaram. Na verdade, o presidente do Banco Central Europeu praticamente obrigou os bancos europeus a perdoar a dívida da Grécia em troca desses empréstimos. Porque se eles não tivessem perdoado a dívida, não recebiam os empréstimos. Se não recebesse o empréstimo do Banco Central, quebraria. Então é aquela coisa, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? A situação da Europa, ela vem melhorando. Não sei bem se é melhorando, mas deixou de piorar, tá ok? A Espanha, por exemplo, que havia já 6 semestres consecutivos que não crescia, voltou a crescer agora no semestre passado, 0,1%. Houve comemoração no país, porque cresceu 0,1%. Porque a Espanha, ao lado da Grécia, é o segundo país em maior dificuldade. A Espanha está também com desemprego na casa dos 25% geral, e mais de 50% dos jovens estão desempregados. Nós já tivemos até um movimento de protesto, parecido com Vem Pra Rua Brasil, lá na Espanha, que foi o movimento Los Indignados, ok? De jovens protestando contra essa situação caótica de desemprego e de miséria no país. Está recuperando, tá ok? Não sei se o correto seria falar que está melhorando ou deixou de piorar, tá bom? Vamos para frente. Bem, recentemente o mundo tomou um susto, isso tem se tornado recorrente, porque esse mesmo susto nós tomamos em 2011. Agora se repetiu de novo em 2013. E em fevereiro de 2014 tem data para voltar a acontecer de novo, esse mesmo susto. A crise da dívida dos Estados Unidos, pessoal. Nos Estados Unidos, o governo está altamente endividado. Existe um valor, ok, que o governo pode gastar com a autorização do Congresso Nacional. Se o governo chegar nesse limite, ele tem que pedir ao Congresso para autorizar
que o governo emita mais títulos da dívida, tá ok? E recentemente o Barack Obama, tá ok? Recentemente o Barack Obama, ele teve problemas, porque ele não tem mais maioria nas duas casas, ele só tem maioria do Senado, não tem na Câmara. Vamos dar uma olhada aqui no resumo aqui, ó. A crise da dívida dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe um valor limite que o governo pode tomar emprestado no mercado para honrar os seus compromissos. O teto atual é 16 trilhões e 699 bilhões de dólares. 16 trilhões e 700. Até aí o governo pode se endividar. Não é permitido ultrapassar esse limite sem aprovação do Congresso. Bom, como é que os Estados Unidos está devendo essa grana toda? 16 trilhões e 700 bilhões. As causas principais do brutal endividamento são a guerra ao terror. Desde que houve os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos já gastaram 4 trilhões de dólares com a guerra ao terror. Os altos custos com a crise de 2008, eles tiveram que salvar banco, empresa da área de automotiva, empresa de seguro, não sei o quê. O governo teve que injetar trilhões nessas empresas. E o país está vivendo uma briga política muito forte. Os republicanos, que são os adversários de Obama, têm o controle da Câmara. E os democratas de Obama têm o controle do Senado. Então, toda vez que atinge o teto da dívida, os republicanos botam dificuldade para autorizar um novo aumento da dívida. E eles querem prejudicar politicamente o Barack Obama. Barack Obama ele conseguiu, depois de 60 anos de luta, aprovar um plano de saúde para o país chamado Obamacare. Ok? O Obamacare é uma espécie de SUS dos Estados Unidos, Sistema Único de Saúde, porque os Estados Unidos era o único país rico do mundo que não tinha acesso universalizado à saúde. 47% dos americanos não tinham nenhum tipo de plano de saúde. Ia para a porta do hospital e ia morrer na porta do hospital se não tivesse dinheiro. Obama, então, conseguiu aprovar esse plano, mas ele está tendo dificuldade para colocá-lo em prática. O Senado agora, os republicanos que comandam a Câmara, diz que só aceitaria aumentar o teto da dívida se ele adiar em um ano a implementação do Obamacare, que vai gerar dividendos políticos para ele. Então, com o limite do teto do endividamento chegando, o governo Obama, para poupar, decidiu paralisar o governo. Agora, no começo de outubro, o Obama teve que paralisar o governo dele. Ele dispensou 800 mil funcionários públicos, considerados não essenciais, funcionários de parques, de museus, de monumentos públicos, mandou a galera para casa, ficou em casa sem receber salário para poder economizar dinheiro e pagar os títulos da dívida americana. O que são os títulos da dívida, pessoal? Olha só, olho aqui no nosso slide. O que são os títulos da dívida? Para obter recursos, o governo vende títulos públicos, o que é uma espécie de empréstimo. Numa linguagem simplificada, mais simplificada, o investidor empresta dinheiro para o governo e recebe um papel. É como se fosse uma promissória a ser resgatada pelo governo no prazo combinado, acrescido dos juros e dos rendimentos combinados entre as partes. Se não for pago, fica configurado o calote. E então, o que o mundo estava correndo o risco de ver acontecer é que se esse teto da dívida não fosse aumentado, os Estados Unidos não podiam pegar mais dinheiro no mercado para rolar a dívida. Então, esse calote ficaria configurado. E o Brasil seria um país altamente prejudicado. Hoje nós temos 380 bilhões de dólares em reserva. 2/3 dessa grana nossa está aplicado em título da dívida dos Estados Unidos. O Brasil é o terceiro maior credor. Se eles dessem o calote, desses 2/3 desses 380 bilhões nossos estariam aplicados nesses papéis. E com isso, então o Brasil seria um dos países prejudicados, ok? Então, minha gente, sobre a economia mundial, é isso. Nós encerramos aqui o assunto economia. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa e, no mais, um abraço. Vamos mudar de assunto porque ainda tem muita coisa para a gente ver, tá bom? Então, até mais.